Olá a todos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria, mais uma vez, eu poder me dirigir a você através aqui da postagem do meu canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e eu tenho sempre uma alegria imensa em poder compartilhar a palavra de Deus através das publicações, e eu tenho certeza que vidas, lares, famílias têm sido edificadas, fortalecidas na fé, avivadas, restauradas, e também vidas sendo alcançadas para Cristo através da mensagem do Evangelho. Então, a todos que estão me assistindo, o meu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, e também já deixando também o aviso para vocês que assistem, não deixar de curtir o vídeo, não deixar de compartilhar e não deixar também de se inscrever no canal para ser comunicado. Todas as vezes que houver uma publicação nova, você vai ser notificado. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus, numa passagem que ela é um pouco, ainda muita gente não compreende ela, mas ela tem uma ênfase muito grande sobre a importância de se colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, essa palavra eu tenho certeza vai falar ao seu coração. Está em Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16, está assim, vamos ler até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aqui a leitura, e que Deus a aplique em cada coração. Muito importante nós lermos essa passagem e entender o sentido daquilo que a palavra de Deus quer que cada um compreenda, que o Senhor Jesus está tratando aqui justamente o que é a prioridade que está no coração de cada pessoa. O problema em si aqui não era esse jovem ser rico e ser dono de propriedades. Isso não era o problema. O que aconteceu aqui foi que ele se dirigiu a Jesus, mas só que ele não estava colocando a prioridade concernente ao reino de Deus ser prioridade para ele, né? Porque quem é que trouxe o reino de Deus até nós? O reino de Deus foi nos trazido através de Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor também nos diz: não andeis inquietos sobre coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. O Senhor Jesus usou o exemplo das aves dos céus, né, que o Pai Celestial as alimenta, cuida delas.
usou o exemplo dos lírios do campo, que num dia tá, no outro dia já não está mais, mas eles são vestidos, né, de uma beleza tão imensa, que o Senhor Jesus disse que nem Salomão, no auge, né, do seu reinado, teve tanta esplendor de beleza como os lírios do campo, a quem Deus veste. Ele veste a erva do campo assim, como ele não cuida muito mais de cada um de nós. Então ele fala: não andeis inquietos, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que aconteceu aqui com esse jovem? Ele se dirigiu a Jesus e falou: o que é necessário para eu herdar? Não, primeiro ele pergunta: o que eu farei de bom para poder herdar a vida eterna? Jesus, por que se questiona o que sobre o que é bom? Bom só existe um, né? Ele estava falando que Deus é bom. Então, aí ele falou: o que farei para alcançar a vida eterna? Jesus falou: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele falou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como o Senhor exemplifica aqui através dos mandamentos que existem atitudes concernentes ao reino de Deus que implica uma obediência, né? Um vivenciar a palavra de Deus. Aí o homem jovem falou para Jesus: tudo isso eu já tenho observado. O que me falta ainda? Então, esse detalhe, quando ele pergunta o que me falta, Jesus mostrou o que estava no coração dele. Ele falou: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Jesus não estava exigindo dele algo impossível. Jesus estava falando o seguinte: se você diz que observa os mandamentos, você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está cheio de bens, né? Você tem condições, mas você não ajuda ninguém. Você não tem uma atitude, né, de querer agradar a Deus com aquilo que você tem posse disso. Então faz alguma coisa, vende e ajuda os pobres, e vem depois e me segue. Aí o que aquele homem fez? Ao invés de dizer: não, a coisa mais importante da minha vida é seguir a Jesus, é colocar como meu tesouro o reino de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o que ele fez? Ele virou as costas para Jesus, foi embora, porque ele pensou: eu sou dono de muitas propriedades, eu não vou fazer isso. Então ele não colocou a prioridade de seguir a Jesus ser a melhor coisa que ele ia fazer. Seguir ao Senhor Jesus seria a melhor decisão da vida dele. E ele tinha condições de fazer isso porque ele tinha meios. Era só ajudar as pessoas. Jesus falou: faz alguma coisa que você mostre que o teu coração, né, não está apegado aos teus tesouros materiais, mas você quer ajudar as pessoas e me seguir. Mas só que ele demonstrou que ele estava apegado. O tesouro dele era o que ele tinha. Não era a palavra do Senhor que ele queria. Não era seguir a Jesus que ele queria. Então ele virou as costas e ali ele teve uma atitude que essa passagem aqui está mostrando. O problema não era ele ser rico, ter propriedades. O problema consistia em onde estava o coração dele. O coração dele estava nas coisas materiais. Ele não priorizava as coisas espirituais, ele não priorizava seguir ao Senhor Jesus, ele não priorizava buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não priorizava isso. Ele priorizava aquele apego que ele tinha pelas coisas materiais. E ele não queria ajudar ninguém, porque Jesus ainda deu uma chance para ele: vai e ajuda os pobres. Faz alguma coisa de bom, mas ele preferiu se retirar e ainda diz mais: ele retirou-se triste. Ou seja, aquilo ali, aquela palavra de Jesus, ao invés de alegrá-lo, dizer:
eu tenho condições de fazer algo por alguém e vim seguir o meu Senhor, seguir o Senhor Jesus, tê-lo como meu Salvador, que me garante a vida eterna, que me garante a minha salvação eterna. Ele não priorizou isso, ele se retirou triste. Então, é a atitude que mostra aqui e que muitas pessoas hoje não priorizam o reino de Deus. E eu vou ler aqui outra passagem que está aqui sobre tesouro também, falando sobre tesouro. Olha o que diz aqui em Mateus 6, versículo 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21, olha aqui como ele conclui: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, amados, onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. A importância do reino de Deus ser o nosso maior tesouro, colocado em primeiro lugar na nossa vida. O nosso coração está com a alegria de estar sendo um filho de Deus, um servo de Deus, de estar crendo na palavra do Senhor, de estar servindo ao Senhor Jesus na sua obra, de estar louvando o nosso Deus através de Jesus Cristo. Amados, isso que tem que estar no nosso coração como primazia, como primeira coisa a nos inundar de alegria. E o Senhor fala: as demais coisas serão acrescentadas. Tudo, lá em 2 Pedro 1,3, está escrito que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado pelo conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo que diz respeito à nossa vida já nos foi dado. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, não temos que andar inquietos pelo que vamos ter que comer, pelo que vamos ter que comprar, aquela roupa para vestir, porque a prioridade nossa é o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Deus nos abre portas, Deus nos favorece, Deus nos prospera, Deus nos dá livramento, Deus nos dá provisão. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, amados, o primeiro lugar, o nosso maior tesouro tem que ser o reino de Deus. E esse reino de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, o nosso maior tesouro é o reino de Deus, buscando ao reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Você viu que não foi o que fez aquele jovem rico, né? Ele preferiu se retirar e negar o Senhor, deixar de seguir ao Senhor, porque o coração dele estava no tesouro que ele tinha terreno. Ele estava acumulando tesouros na terra e deixando de obter a sua salvação, deixando de seguir ao Senhor Jesus e de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Há uma outra passagem aqui, em Mateus, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, está falando que o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Então, nós vamos usufruir do nosso bom tesouro, que é o reino de Deus. Nós vamos usufruir coisas boas. Então, meu querido que está me assistindo, você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido que está tendo a oportunidade também de me assistir,
O maior tesouro é o reino de Deus. O maior tesouro é seguir a Jesus Cristo. O maior tesouro é crer no Evangelho. O maior tesouro é ter a salvação garantida em Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro. E o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Então nós vamos usufruir coisas boas do reino de Deus. O Senhor se compadece de nós, o Senhor nos perdoa os nossos pecados, o Senhor nos dá força dia após dia para podermos prosseguir, podermos caminhar. O Senhor alegra os nossos corações em meio às situações neste mundo tão conturbado, mas nós temos a alegria nos nossos corações porque estamos usufruindo o reino de Deus em nós. Então, meus queridos, é muito importante isso que eu estou transmitindo aqui através dessa mensagem para que você entenda, possa entender. Talvez você nunca tenha entendido o que aquela passagem estava dizendo. Muita gente entende que Jesus estava condenando aquele homem porque ele era rico. Não, ele não estava condenando, ele estava mostrando aonde estava o coração dele. O coração dele não estava buscando o bom tesouro. O coração dele estava apegado aos tesouros terrenos. Inclusive, ele se entristeceu quando o Senhor Jesus falou para ele ajudar as pessoas. Então, amados, essa é a atitude de muita gente nos dias de hoje. Estão negligenciando a sua salvação, estão negligenciando crer na palavra de Deus, porque o seu coração está apegado a outras coisas. Há pessoas que estão apegados à sua vida de pecado, estão apegados à sua vida de ostentação. Há muita gente apegado a coisas carnais, vivem uma vida promíscua e coloca isso como seu grande prazer na vida e estão deixando de usufruir os benefícios do reino de Deus, estão negando a fé em Cristo, estão virando as costas para Jesus, estão se retirando triste quando eles ouvem a palavra de Deus, eles se retiram, eles não querem dar ouvidos à verdade. Então, queridos, essa é para reflexão no seu coração, para você ver o que você tem priorizado no seu coração. No seu coração, a prioridade tem que ser, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, o que é o reino de Deus e a sua justiça? É crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois foi Ele quem trouxe o reino de Deus, foi Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados, foi Ele quem morreu no nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos para que nós tenhamos a nossa salvação garantida, a nossa vida eterna na presença do Senhor. Então isso é o nosso maior tesouro, E as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Louvado seja o nome do Senhor, Então veja bem, para terminar, eu quero deixar também uma passagem aqui que está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha como é comparado aqui o reino de Deus, que é chamado pela Bíblia também de reino dos céus. Diz aqui o versículo 44 de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha a atitude diferente. Isso aqui é uma parábola, é uma comparação, mas olha como está aqui o oposto do que aquele jovem rico fez. Aquele jovem rico virou as costas para Jesus e se retirou triste. Mas aqui na parábola está dizendo sobre o tesouro escondido, o maior tesouro, o reino dos céus, o reino de Deus, é o maior tesouro. Diz aqui, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque ele deu valor, o valor maior,
para o que ele tinha encontrado. O reino dos céus, o reino de Deus, foi o maior tesouro para ele. Ele preferiu vender tudo que ele tinha e adquirir aquele campo, porque naquele campo estava o seu maior tesouro. Então é isso que eu quero que você entenda. O nosso maior tesouro é o reino de Deus. É a palavra de Cristo em nossos corações. É podermos usufruir a graça de Deus reinando em nossas vidas. É sermos sustentados pela palavra do Senhor. É não andarmos aflitos com esse mundo conturbado e atribulado, mas nós temos paz em nossos corações. O reino de Deus nos proporciona isso. Está lá em Filipenses 4, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o reino de Deus nos proporciona a paz que Cristo nos deixou. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, queridos, receba essa mensagem, receba essa palavra no seu coração, que ela abençoe sua vida, que ela fortaleça a sua fé. Você que ainda não é um crente em Jesus, seja os seus olhos abertos, o seu coração quebrantado, tocado agora, para que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar, o maior tesouro para a tua vida. Abra teu coração e reconheça Jesus como teu suficiente Salvador, como Senhor da tua vida. Coloque Ele como teu maior tesouro em primeiro lugar e saiba que as demais coisas Deus vai acrescentar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, enfim. Então eu deixo essa palavra a todos e a todos amados irmãos e irmãs em Cristo que estão precisando de um alento, de um fortalecimento espiritual. Esteja entendendo que o maior tesouro é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está habitando dentro de nós, em nossos corações. Aonde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, amados, meu querido irmão, minha querida irmã, continue firme na fé, continue servindo ao Senhor, glorificando a Ele, sabendo que em primeiro lugar, na sua vida, você tem que estar colocando o reino de Deus. Então, que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada lar, abençoe cada família, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que assim o Senhor conceda, uma próxima oportunidade de eu estar transmitindo a palavra de Deus através aqui desse canal e você podendo aí ser alimentado com o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus que alimenta aos nossos corações, é a palavra de Deus que nos sustenta dia após dia. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor. Amém.